Revista BH News. Oferecimento Minds, o inglês de verdade. Estamos de volta com a revista BH News, a doutora Regina Bregal. O seu sobrenome está me pegando. Bregalda, nossa parceira aqui na BH News, continua aqui com a gente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a saúde geral da boca. Então, quais são os problemas mais comuns em relação à saúde? Gente, perde-se muito dente, principalmente por cárie e doença periodontal. Né? Tem muita gente que fala assim, nossa, meu dente saiu inteiro, ou nossa, eu fui no dentista, ele extraiu meu dente não tinha problema nenhum. Muitas vezes é porque esse dente não tinha estrutura, o dente estava perfeito, não tinha cárie, era um dente branquinho, mas não tinha osso, gengiva para segurar aquele dente. Então, realmente, ele sai mesmo, e aí, às vezes, por estar aquele sorriso branco, né? O paciente muitas vezes não procura o dentista. Olha né? só, eu tenho uma informação muito interessante. O Brasil está entre os países com maior índice de problemas bucais no mundo. E no Brasil, os dados são do Ministério da Saúde, revelam que 88% da população brasileira tem cárie. E que um dos mais conhecidos problemas bucais que acomete crianças e adultos em todas as idades. Por quê? Porque eu acho que é muito cultural. No Brasil, é normal a gente achar que vai chegar numa certa idade, vai perder dente. É normal a gente achar que um senhor, uma senhora de 80 anos de idade usa dentadura, usa prótese. Não é normal perder dente, tá? É hábito, é cultural. Igual a gente tem o hábito de tomar banho todo dia, isso deveria ser cultuado desde pequenininho, a gente devia aprender isso desde pequenininho, escovar os dentes todos os dias após as refeições, controlar o açúcar, mas é falta de informação mesmo. Agora, às vezes as pessoas escovam os dentes, mas não escovam direito, tem isso também, doutora? Tem muito, 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 muito. E aí mais uma vez, dentista, tem que ir no dentista de 6 meses, o dentista que vai ensinar a forma correta de escovar. Às vezes você está achando que você está escovando super bem, você está acabando com sua gengiva, você está usando uma escova dura que está sendo abrasiva para o dente. Então, tem que procurar, a gente tem que ter esse conhecimento. Né? E a gente tem que ter a cultura de ir ao dentista, de procurar saber disso. Então, o ideal é ir a cada 6 meses? Ideal é de 6 em 6 meses. Vão ter casos que a gente vai precisar, não. Você volta daqui 3 meses, daqui 4, e vai ter gente que não vai ter problema nenhum e uma vez por ano tá ótimo. Mas uma média de 6 meses é bacana e aí de caso para caso vai variar. E agora, a cárie como que ela é por causa desse excesso de açúcar mesmo? Má escovação, principalmente em criança, adulto também tem? Tem. A cárie, ela é uma doença causada por uma bactéria que é natural da boca. Todos nós temos essa bactéria. Então, tem algumas pessoas que vão ser mais suscetíveis à cárie, outros menos, tá? A gente tem como saber isso, por exemplo, quando você é pequenininho, quando você já começa a ter cárie logo de pequeno, é porque ou a criança não faz essa higiene corretamente, ou porque já tem essa propensão de ter as duas coisas? Pode ser os dois, tá? A criança, ela não nasce com o paladar formado, ela vai ter o paladar da mãe. Então, muitas vezes a mãe prova o leite, vai dar mamadeira para o filho. Ela prova o leite, ela vai virar e falar assim, agora tá docinho. Mas é para ela que está docinho. A criança não tem essa sensação, ela não tem como diferenciar isso, porque ela não provou isso. Não sabe, antes. Exatamente. Então, se ela der o leite sem o açúcar, é melhor. O próprio leite já tem o açúcar, né, que é a lactose. Então, assim, se ela der sem o açúcar, melhor, que a criança não vai desenvolver o paladar para aquela quantidade, porque senão, à medida que ele vai tomando aquilo, ele vai precisar de uma quantidade enorme de açúcar para se satisfazer, tá? Então, tem essa colocação, sim, e tem a colocação também de que desde criança, desde pequenininho, desde que a criança nasce, é interessante fazer a higiene bucal, com aquela escova de dedo, Com a escova de dedo, ou mesmo com uma gazinha, às vezes a criança não tem dente ainda, limpa ali a gengivinha dele, a hora que começar a surgir o dentinho, necessário, depois de dar o leite, né, escovar com aquela escovinha de dente, limpar de dedo, limpar os dentes, não deixar a criança dormir
logo após tomar a mamadeira, né? Que isso dá problemas seríssimos. Tem uma cárie, uma doença que a gente chama cárie de mamadeira, que a criança com 1, 2 anos, 3 aninhos, com a dentição formada, já está com praticamente todos os dentes destruídos por cárie. Por causa disso, a criança toma o leite, não faz a higienização e vai dormir e a bactéria faz a festa ali. Pois é, escovar o dente, não escovar o dente antes de dormir, assim... É péssimo, porque você vai ficar uma noite inteira. A saliva, ela ajuda a combater a cárie, digamos assim, tá? Ela tem imunoglobulinas que vão ajudar a combater a bactéria. O fato da boca estar molhadinha toda hora e você falando, você está raspando mucosa em dente, então de um jeito ou de outro, você está tirando um pouquinho do que está ali e à noite sua salivação diminui, você não tem essa movimentação. Então, assim, se você deixar resíduo ali, seja criança, seja adulto, seja idoso, seja qualquer idade, você deixar aquilo ali, é onde a bactéria tem maior tempo para fazer a festa. A gente falou de cárie. Agora, e quando a sua gengiva está vermelha, tem aquele inchaço, até sangramento, também é um problema? É um problema sério, né, que leva a doença periodontal, que é a gengivite, também causada por uma bactéria que também mora na boca, tá? E que pode ser causada ou por má higienização ou genética, tá? Tem gente que tem uma higienização super bacana, mas que vai ter a doença periodontal e que vai perder dente por causa disso, tá? Então, ir ao dentista, não deixar acumular tártaro, não deixar ter uma higienização legal, escova de dente, fio dental, tá? O enxaguante bucal não substitui isso, tá? A limpeza mecânica ela é necessária para tentar diminuir os danos para quem já é suscetível à doença periodontal. E o mau hálito, Regina? O mau hálito ele pode ser causado por desde problemas estomacais até má higienização, até ficar muito tempo sem comer nada, o que fica ali na boca, ele vai gerar um mau hálito, tá? Mas a maioria das vezes é mesmo causado por problemas de dente cariado, supuração. A doença periodontal, ela leva à inflamação, aquela gengiva vermelhinha. Vermelha inchada, né? Aquilo ali é porque a gengiva está inflamada. Gente, inflamação tem pus ali. O pus em qualquer lugar. Jeito que inflama o ouvido, né? Inflama o ouvido, faz um cortinho no braço, inflama e dá aquele cheiro ruim a hora que sai o pus. Isso é na boca também. E como é que trata? Porque é úmido, né? É mais difícil o tratamento? É mais difícil o tratamento, sim, porque é úmido e porque a bactéria está ali presente, a gente não consegue tirar toda a bactéria dali. Então, o que a gente tem que tirar é o substrato que a bactéria usa para fazer aquele estrago. Mas é caso de medicamento mesmo, né? Tem alguns casos que vai para antibiótico terapia, tem alguns casos que é perda de dente mesmo, porque o que acontece? Essa inflamação, ela corrói o osso, né? E aí é onde o dente fica bambinho e onde o dentista às vezes tem que extrair o dente mesmo, o dente não tendo problema nenhum. E quando a pessoa apresenta afta? O que é a afta? Também é uma doença... A afta, ela tem várias causas, né? Desde estresse emocional, que causa ulcerações gigantes, até você morder um pouquinho e a boca, por ser um local contaminado, a maioria das vezes que a gente machuca um pouquinho, morde um lugar, essa feridinha, ela vai contaminar e formar aquela ulceração, tá? E pode ser por alimentos ácidos também. Aí entra o gastro, né, que vai causar afta. O que é interessante, hoje em dia, de tratamento para afta, a gente hoje tem o laser, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir evitar a afta, tá? É claro que você manter o meio bucal o menos ácido possível vai ajudar a controlar aquilo ali. Então, escovar. Mas a afta não... Se for um problema estomacal, se for um problema por estresse, você não tem como faça isso que você não vai ter afta. Então, hoje a gente aplica o laser.
O laser, você tem um alívio imediato daquela afta, tá? E consegue viver de uma maneira mais bacana. A minha mãe, há um tempo atrás, ela tinha muita afta, de ulcerar a bochecha inteira e ficar... E a afta incomoda, né? Incomoda muito. E ela ficava desesperada e nunca falaram para ela que existia o laser. Então, tentavam queimar e, coitada, piorava cada vez mais. Então, hoje a gente tem métodos de tratar isso de uma maneira mais tranquila e que vai aliviar para o paciente rapidamente. Agora, em relação à alimentação, tem algum alimento, os hábitos a gente já sabe, né? Mas tem algum alimento, alguma coisa que a gente, que é bacana você ingerir durante a vida para melhorar? Porque a gente fala assim, a cenoura faz bem para a pele, né? Não dá ruga, cenoura eu tô falando, né, da minha cabeça, não sei, mas assim, tem alguma coisa que também faz bem pro dente? Os alimentos, eles mais consistentes, eles mais durinhos, eles vão ajudar na mastigação mesmo, por ato mecânico, a não deixar tanta placa grudada. É diferente de quem vive de milkshake, não só por causa do açúcar, mas porque aquilo é líquido, muito mais fácil, aquele líquido, ele ficar acumulado ali. Então, usando o exemplo da cenoura, a cenoura é um alimento durinho, que ela vai passando ali ajuda e mecanicamente ela vai ajudando a limpar. Gente, não é para isso comer cenoura em vez de escovar dente, não, tá? Maçã também, né? Mas a recomendação também, corta a maçã, não precisa morder, né? Por favor, cortem. A cenoura também, porque tem gente que come cenoura inteira também. Então, os alimentos mais consistentes, eles vão auxiliar um pouco mais do que os alimentos mais pastosos, mais líquidos, que vão deixar um resíduo com mais facilidade. Agora, eu tenho uma dúvida. Quando a criança tem cárie no dente de leite, tem gente que fala assim, não tem problema, é dente de leite. Tem problema? Tem problema. Cárie é bactéria. Se chega dentro do canal do dente... É um canal, literalmente falando, para chegar na estrutura óssea lá embaixo. E o que está na estrutura óssea lá embaixo? É o dente que vai permanente. Exatamente. Então, se essa bactéria atinge o germe do permanente lá dentro, pode causar lesões nesse permanente, às vezes até impedir o irrompimento desse dente. Então, tem que tratar, Pois é, tem que tratar, ou porque eu já ouvi dentistas falar assim, arranca porque é de leite, então arranca mesmo. Não. Você tem que fazer o canalzinho no dente de leite. Tem. É claro que vai depender da época, né? Se for um menino maiorzinho, que o dente permanente já esteja apontando ali, a raiz dele já esteja formada e não vai causar grandes prejuízos, extrai aquele dentinho de leite e deixa o permanente fazer a parte dele. Mas quando é uma criança pequenininha e tudo, é aconselhável sim fazer o tratamento de canal. Por quê? Se você arranca aquele dente, né, extrai aquele dentinho de leite e o permanente ainda não está pronto para eruir, o dente de leite ele serve para segurar o espaço para o permanente, para evitar o uso de aparelho lá na frente. Se você não faz isso, se você simplesmente tira aquele dente de leite, o dente de trás vai vir para frente, o permanente ele vai ficar impactado lá dentro, porque os dentes de leite vão fechar e vão ocupar o espaço que eram para ser do permanente. Então não tem jeito, né? Tem que tratar. Tem que visitar o dentista pelo menos a cada 6 meses. Os pais têm que aprender a escovar o dente dos filhos, principalmente antes de dormir. E os adultos também. Tem. Fio dental, como que é? Os três, fio dental? Pasta de dente, escova e fio dental. Escova macia. Escova macia, gente. Ô, Regina, muito obrigada. Adorei seus esclarecimentos e está convidada a voltar aqui para o Revista. Com certeza. Mais uma oportunidade. Com obrigada, certeza. Viu? Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde. E a gente vai para o rápido intervalo e voltamos já já, um minutinho só. Não sai daí.